Bom dia, Felipe. Prazer falar contigo e com os teus ouvintes. Professor, me diga o seguinte, qual é a situação hoje das pessoas que estão querendo fazer o planejamento tributário das empresas delas? Eu sei que o senhor teve um encontro a semana passada explicando que está complicada a situação, né? Porque, afinal de contas, todo momento Dilma muda lá em cima e agora Sartori quer mudar aqui no Estado também. Como é que se faz planejamento tributário das empresas? Hoje em dia, Felipe, a situação realmente está complicada para os empresários e para a dona de casa em geral, né? Porque para qualquer lado que se olhe, tem alguém abanando um chapéu ou com um cheque na mão pedindo para descontar, né? Da nossa parte, o nosso escritório tem atendido diversas empresas e tentando fazer com que se sobreviva nesse cenário, né? Seja em relação ao ajuste fiscal, ou mesmo a necessidade dos governos de arrecadarem, né? A gente tem visto que cada vez mais a única alternativa que eles encontram é efetivamente aumentar imposto, ou aumentar tributo, né? E hoje nós temos mais de 80 tipos diferentes de taxas, impostos ou contribuições nos esperando na esquina, né? E sobreviver com tudo isso realmente exige um esforço grande das empresas. Da nossa parte, fizemos semana passada um encontro, porque a própria Receita Federal, através de uma medida provisória que o ministro Joaquim Levy colocou a sua digital em cima, né, e que foi publicada pela nossa presidenta Dilma, fez com que as empresas também agora, já em setembro, tenham que fazer uma declaração para a Receita Federal falando, olha, no ano que passou eu fiz o planejamento A, B ou C. E a Receita Federal é quem vai dizer se aquilo estava certo ou não, e obviamente tem grande chance dela não concordar e emitir aí uma autuação cobrando imposto, multa e tudo mais em cima disso. Ou seja, o cenário que se avizinha, ele é de desafios, né? E os empresários e as pessoas físicas têm que estar preparados aí para conseguir sobreviver nesse cenário. Tá, mas aí com essa evolução rápida, né? Muda lá na Receita, pode mudar aqui no Estado. Como é que faz exatamente para coordenar tudo isso, hein? Porque faz um planejamento, o planejamento vai por água abaixo. Os dois governos não dão garantia para o empresário nesse momento de que pode pensar no médio, no longo prazo? Esse é o grande desafio que os empresários nos verbalizam, inclusive, né? Porque nós estamos passando por um momento de instabilidade, inclusive da legislação e de segurança jurídica muito temerário, né? Antigamente as empresas faziam um planejamento operacional ou um planejamento estratégico que durava 10 anos. De uns tempos para cá começou a se reduzir esse tempo de planejamento para 5 anos. Cada ano agora as empresas fazem os seus orçamentos, inclusive a dona de casa, né, também fazem os seus orçamentos, mas considerando essas alterações que o próprio governo faz sistematicamente, ao sabor do fruto da necessidade de arrecadar mais ou menos, as empresas têm que reabrir os seus planejamentos quase que trimestralmente para fazer essas reavaliações, porque se o governo do estado, por exemplo, tenta fazer agora essa revisão da sua base, da sua matriz tributária e fazendo um aumento de carga tributária que vai impactar no aumento, de novo, da energia, dos combustíveis e especialmente das alíquotas de 17% para 18% para toda, linear, né, para todas as bases, todas as empresas vão ter que revisitar o seu planejamento. O orçamento não vai fechar mais. E isso faz com que se tenha efetivamente uma dificuldade em se conseguir ter uma visão de médio e longo prazo. Vou te dar um exemplo. Tem um cliente nosso cuja matriz é na Alemanha. Eles têm dificuldade aqui no Rio Grande do Sul de explicar para os gestores alemães que vão ter que abrir as contas de novo, né? Mais uma vez, e ainda com má notícia, né? Falando que, olha, vai aumentar o custo. Nós vamos ter que repassar isso para os nossos clientes. E, infelizmente, essa é uma realidade que está se vivendo aí em todo o estado e em todo o Brasil, né? Bom, esta situação, então, quando vocês conversam com pessoas, com estrangeiros, deve ser realmente mais complicado, né? Porque os números sempre são assim. Uma empresa de tamanho igual
a matriz e a filial no Brasil, a filial no Brasil tem muito mais gente cuidando de impostos, cuidando de tributos que a empresa matriz, né? Porque a nossa legislação é muito mais complicada mesmo, né? Com certeza, além de ter que explicar conceitualmente como é que funciona a carga tributária brasileira, o que é quase impossível, né? Os estrangeiros realmente não entendem como é que pode ser tão complexo. Quando eles percebem que você tem que ter uma equipe com mais de 30, 40 pessoas só para fazer o atendimento, as apurações e o atendimento das obrigações acessórias, realmente fica complicado de se entender. No Brasil hoje, né, além de nós termos o governo como sendo um dos principais sócios das empresas, porque 35% do que você produz você tem que repassar para o governo, e é por isso que a gente trabalha até maio, né, só para atender a arrecadação estatal, você acaba ainda tendo muito custo com a manutenção dessas apurações e os formatos de declarações. No passado veio uma iniciativa no sentido de informatizar essas relações fisco-contribuintes, né, com o título de que isso iria simplificar, né, as relações, mas o efeito que se vislumbrou acabou sendo o contrário, né? As empresas hoje têm muita obrigação acessória e especialmente em função da informatização, um custo maior porque tem que adotar sistemas, tem que fazer com que os seus profissionais sejam mais qualificados, tem que treiná-los para poder atender toda essa gama de obrigatoriedade que tem. Olha, o que nós percebemos hoje em dia é que o empresário é um herói, né, para poder conseguir atender toda essa gama de obrigações que existe no Brasil, né? Bom, e os nossos ouvintes com certeza podem dizer assim, herói sou eu, né? Porque também, não, porque a gente fica falando da empresa, mas esse reflexo a gente vê no nosso dia a dia em casa também, né? É o aumento da conta de energia em função dos impostos, né? É o aumento, vou bater na madeira aqui, mas se acontecer, pode acontecer, o aumento de impostos no Rio Grande do Sul, quer dizer, todo mundo vai ter que também refazer os seus orçamentos. O que os empresários vivem dentro das suas companhias, a gente vive dentro do nosso lar, né? Com certeza, assim como se tem esse desafio para os empresários, em última análise, quem acaba pagando toda essa conta é o contribuinte final, né? É o consumidor final, porque quando você imagina que vai fazer o aumento do ICMS sobre a energia elétrica, o que é danoso, porque a energia elétrica serve para produzir produtos e serviços e também serve para abastecer a nossa casa, né? Será efetivamente arcado esse custo nas famílias, né? No supermercado você vai ter um aumento de carga tributária que ela já existe, você já consegue ver, sentir isso, né? E ainda mais agora com esse cenário que se avizinha aqui no estado, com certeza ficará mais grave ainda a situação, né? De outra parte, tem estudos técnicos que dizem que tem um limite disso, né? Chega um ponto que as pessoas, os contribuintes, não têm mais condição de sustentar essa carga tributária, né? Se alguém quiser se aprofundar mais, tem um estudo que se chama curva de Laffer, que é justamente isso, até que ponto eu consigo aumentar a tributação e que mantém a capacidade contributiva das pessoas, né? Porque chega um ponto que fica tão alta que os empresários ou as pessoas não têm outro recurso a não ser efetivamente ter que parar de consumir ou parar de recolher imposto. Então não adianta, tem um certo teto que bate, que não adianta avançar, porque não vai mais ter da onde tirar depois, né? É a mesma coisa que vender a vaca leiteira para pegar carne, né? E de outra parte, o que a gente também tem falado muito com as empresas e com as pessoas, é no sentido de que tem que apontar para o outro lado, né? Que é efetivamente de ter uma redução de custo dessa máquina toda, né? Tem um vídeo aí na internet, para quem gosta dessas coisas,
Claro Sim. que com todas as ressalvas em relação a Margaret Thatcher, né? Sim, Mas tem um vídeo bem interessante onde ela fala que não existe essa coisa de dinheiro público. exato, A poupança são das pessoas que fazem, né? São os contribuintes que botam o dinheiro lá. Então tem que exatamente. ter também um pouco de atenção para esse outro lado, né? Não apenas a solução mais fácil que é de aumentar tributo, né? É verdade. Bom, só para fechar essas questões de tributação, né? E aí trazendo de novo para a questão familiar, tem uma reportagem hoje na Folha de São Paulo mostrando que o projeto de elevar a tributação sobre heranças está acelerando doações familiares. A gente pode pensar o seguinte: ah, mas é só as grandes heranças. Não, vai pegar todo mundo também, né? Todo mundo que tem alguma coisa a transferir em menor grau, mas vai pegar todo mundo. É mais uma forma de tributo, né? Exatamente. Essa é mais uma forma de tributo, e tanto no nível federal quanto no nível estadual, né? Nós temos um tributo estadual, que é o ITCMD, quando tem qualquer tipo de transferência de patrimônio, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós temos ele é escalonado, né? Começa em 1% e acaba em 8%, dependendo do tamanho do patrimônio. Em outros estados ele também varia, né? Conforme os critérios de cada governo estadual, né? Mas isso tenha ocorrido realmente, tem um efeito de fazer com que as pessoas façam uma revisão, né, dos seus planejamentos familiares em relação a essa parte sucessória que a gente chama, né, são os planejamentos sucessórios. Eles acabam tendo efetivamente agora um mote para fazer uma revisão disso, né? Talvez eu deva fazer uma transferência de um imóvel para o meu filho ou para antecipar a legítima, como se chama, né? Sim, Ainda em vida, né? Porque quando deixar para ir isso para uma herança, né? Que infelizmente todos nós um dia teremos que passar por isso, não tenha um custo maior em função da tributação. Então, esse é um movimento que a gente tem identificado, né? Muitas pessoas físicas estão pensando com mais sim, urgência agora em fazer essas avaliações dos seus patrimônios. Seja para protegê-los, porque tem medidas legais para protegê-los, né? Seja também para fazer o planejamento sucessório, porque não tem jeito. A tendência é que cada vez mais será tributado também esse tipo de operação. Especialmente, como eu disse, porque acaba pegando uma tributação sobre a renda, né, sobre o eventual ganho em relação a uma sim, transferência do patrimônio, ou seja, no âmbito estadual, pela simples transferência dos imóveis ou dos bens que claro. tem. Rafael Zanotelli, obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho. Uma boa semana para todo mundo aí.